Oi, oi, tudo bem? Para quem já me conhece, um beijo enorme, obrigado por ter voltado. E para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou Graziela Vincent, eu moro em Londres, eu sou diarista e fiquei conhecida da noite pro dia. O meu Instagram foi uma chuva de pessoas, de gente chegando e muitos pedidos e um deles é: Grazi, conta um pouco mais sobre a sua história, conta um pouco mais pra gente sobre você. Então, para retribuir esse carinho enorme que eu tenho recebido, e a melhor forma é atendendo o pedido de vocês. Então, hoje eu estarei contando um pouco sobre Graziela Vincent, a minha história, de onde eu vim e não sei para onde eu vou. Demorou para me soltar uma pataquada, né? Então, gente, começando, vamos lá. Eu tenho 40 anos, sou casada, mãe de 2 filhos, cujos são os meus tesouros: Pablo Rawan e Arthur Vincent. O Arthur Alexander. O Pablo é fruto de um namoro meu no Brasil, quando eu era adolescente, eu fui mãe solteira, e o Arthur é fruto do meu casamento, cujo qual já tem 10 anos de casada, e o Arthur tem 8. Mas agora vamos voltar no tempo. Vamos começar de onde a história começou. No finalzinho da década de 70, quando Graziela Vincent nascia. Até então, naquele momento, ainda não era Graziela Vincent. Era Graziela Betânia de Andrade, nome escolhido pelos meus pais. Eu era a filha do meio. Era não, continuo. Eu sou a filha do meio, de 3 filhos. O sonho dos meus pais, e principalmente da minha mãe, era ter uma filha mulher. Então, quando eu cheguei, foi aquela alegria, né? O sonho estava se realizando. Mas, ao mesmo tempo, veio uma tristeza junto. Porque quando eu nasci, as minhas primeiras semanas de vida, eu fui uma criança muito doente. Então, por muitos dias eu fiquei no hospital. E naquela tentativa de me salvar, naquela tentativa de descobrir o que eu tinha, e eu não se alimentava, e só perdendo peso. Bem que podia ser agora, né? Ficava bem melhor, mas voltando ao assunto. E minha mãe desesperada, o meu pai também. Até que um dia o médico chegou para eles e falou: olha, a sua filha não tem salvação. Volta com ela para casa para que ela possa descansar em paz em casa. Ou seja, volte com ela para casa para ela morrer em casa, né? Eles foram mais suaves, mas essa era a notícia. A minha mãe inconformada, meu pai também, voltaram comigo para casa, só que a minha mãe não se deu por vencida. E aí procuraram todos os recursos, e foi medicina alternativa, que hoje a gente fala coisa orgânica, né? Chá, tratamento em casa. Em Goiás a gente fala muito em reza, em benza, então fizeram isso tudo. E a minha mãe, tudo que ensinava para ela, ela se apegava naquilo ali para poder me salvar. E acreditem ou não, estou eu aqui hoje para contar a história. Ela me salvou. Então, muitas vezes, quando no percorrer da minha vida, eu e minha mãe tivemos momentos muito tristes. E às vezes eu tento voltar ao passado naquela luta dela de me salvar. Mas isso é uma outra história, vocês vão conhecer depois. Então, o que acontece? Eu salvei, fiquei forte, meus pais conseguiram me reerguer. E quando eu tinha 3 aninhos, o meu pai foi assassinado. E um tiro fatal que o retirou, né, do nosso convívio. A pessoa que o assassinou, ela já era uma pessoa acostumada a fazer esses tipos de coisa. Por incrível que pareça, mais pra frente, eu conheci os filhos do assassino do meu pai e são pessoas fantásticas. Então a gente nunca deve julgar toda a família. Eu fui bastante amiga de um dos filhos deles. Meninos educados, foram criados pela mãe, porque
Mais pra frente o pai também foi assassinado. Então a mãe, que também é uma guerreira, criou os filhos também sozinha. E ela é família de uma melhor amiga minha. Então, assim, tava tudo na minha cidade, tá entendendo? Então, eu nunca julguei a família e nem ninguém. E aquele homem, eu até já o desculpei pelo que ele fez. Então, minha mãe tava ali com 20 anos, a minha mãe era nova ainda, né? Meu pai tinha 22, se eu não me engano, quando ele foi assassinado. E ela se viu ali naquela situação, cuidar de 3 crianças. Uma criança cuidando de 3 crianças. Porque hoje eu olho pro meu filho, que tá com 20, vai fazer 22 agora em outubro, Pablo Rauan, e eu olho pra ele e eu fico imaginando ele com 3 filhos sozinho no mundo, como seria, né? Então essa foi a minha mãe. E por ser muito pesado, minha mãe nos enviou pra ir morar com os meus avós na fazenda. Eu e meu irmão mais novo, o Leonardo, e o Douglas, foi morar na cidade com a minha mãe para estudar. Então, eu fiquei ali com a minha avó por bastante tempo. E era bom, era querida. Minha avó sempre foi... A melhor vó do mundo foi a minha avó. Eu falo que a minha avó foi minha avó e foi minha mãe. Eu era muito peralta. Um dia eu queimei o pé do meu irmão na brasa. Eu enfiei o pé na brasa e falei que se ele tivesse coragem era pra ele enfiar também. Ele enfiou, queimou o pé. Correu pro hospital, teve que enfaixar o pé, fazer raspagem, porque deu queimadura de 3º grau. Um dia eu e ele indo pescar, que a gente sempre ia, porque fazenda a gente ia muito pescar. Eu e ele caminhando, eu com o enxadão aqui, e eu não vi, e no eu sacolejar o enxadão no ombro, o enxadão desceu na cabeça dele e cortou. Aí, um outro dia, a gente indo pescar novamente, eu arrumando as linhas para pescar, porque eu sempre fui uma líder, eu arrumando as linhas, as coisas para pescar, eu pesquei o dedo do meu irmão. Minha avó teve que correr com ele pra cidade para tirar o anzol do dedo dele. Ali ficou uma história meio inexplicada, porque eu não lembro bem. Eles falam que fui eu, mas eu não lembro se fui eu. Eu acho que eu puxando a linha, o Léo segurou, e eu acho que aí no que eu puxei, pegou ele, mas assim, só que eu não fazia com meu irmão, eu cuidava muito dele. Nossa, quem conhece sabe. Ele era o meu dodóizinho. Então, a minha avó levou ele pra cidade para arrancar o anzol do dedo. Esse dia, eu costumo dizer que esse dia eu paguei um preço muito caro por ter fisgado o dedo do meu irmão. A minha avó me deixou na fazenda sozinha. Com meu tio mais velho. Meu tio era mais velho que eu. Acho que ele deveria ter uns 17, 18 anos, eu não lembro bem. Nunca calculei. E aconteceu uma coisa horrível. Eu não quero muito tocar nesse assunto agora. Um dia eu toco. Quando a minha avó voltou, eu contei pra ela. Ela ficou desesperada e sem saber o que fazer. Só me pediu segredo sobre a situação. E me prometeu que ela ia me proteger até o último dia da vida dela. E ela me protegeu. Eu acho que ela ali como mãe, ela não sabia, era mãe, era avó, eu na responsabilidade dela. Então, eu penso, coitada, foi difícil para ela, né? Qual atitude ela deveria tomar? E eu guardei esse segredo comigo até 2010. A minha tia sabia, porque a minha avó confidenciou mais tarde com uma tia minha. Mas em 2010 eu peguei o telefone, quando a minha avó faleceu, eu já morava em Londres. Eu liguei pra minha mãe, e aí eu contei tudo pra ela. Contei pro meu esposo. E parece que eu tirei aquilo de dentro de mim. Foi bom ter feito aquilo. E hoje eu tô contando pra vocês, por alto, mas vocês podem imaginar o que foi.
Depois daquele dia, eu acho que a minha avó decidiu que eu não estava muito segura morando com ela, e ela conversou com a minha avó, com a minha mãe, e que era hora de eu voltar, de eu ir pra cidade para ir pra escola, porque eu já tinha 6 anos. Tanto é que eu entrei pra escola com quase 7. Aí eu voltei a morar com a minha mãe trabalhava, ela também era doméstica, né, ela era diarista. Eu costumo brincar, porque quando eu casei com meu esposo, ele falou pra mim que ele não queria que eu continuasse nessa profissão, porque eu já falava bastante inglês e eu já tinha todos os documentos necessários para esse país e que eu podia procurar um serviço numa loja, numa farmácia, né, em qualquer outra coisa que não trabalhasse tanto, que não cansasse tanto, porque é cansativo. Quem trabalha nessa área como diarista sabe que é cansativo. Você sobe e desce escada, você limpa, você carrega coisa pesada, isso e aquilo. Só que aí eu pedi pra ele, eu falei, não faz isso comigo, não faça isso comigo, porque essa é a minha profissão e eu quero que você respeite. É o que eu faço e o que eu tenho orgulho de fazer. Trabalha nessa área como diarista sabe que é cansativo, você sobe e desce escada, você limpa, você carrega coisa pesada, isso e aquilo. Só que aí eu pedi pra ele, eu falei, não faz isso comigo, não faça isso comigo, porque essa é a minha profissão e eu quero que você respeite. É o que eu faço e o que eu tenho orgulho de fazer. Ainda brinquei com ele, eu falei assim, isso é tradição de família. A minha avó foi diarista, minha mãe foi diarista, eu sou diarista. Você não quebra essa tradição da família. Aí ele riu e falou, então tá bom, não vou quebrar essa tradição, vou respeitar a sua vontade. Então vamos só organizar e fazer de uma forma mais rendosa e mais lucrativa. Vou aumentar as suas horas, a gente vai dobrar, não vai ser esse o valor que você vai cobrar mais. E a gente vai... como eu digo? Nós iremos... fazer diferente. Você vai ser uma faxineira, mas uma faxineira diferente, que vai chamar a atenção das pessoas pelo seu diferencial. Vamos escolher pontos estratégicos. Primeira coisa, você vai estudar e vai aprender produtos. Então foi isso. Mas essa história do meu marido e da minha profissão e estudo, a gente conversa depois, né? Então vamos voltando. Eu voltei para a cidade, fui morar com a minha mãe, que era também diarista, trabalhava para uma família muito rica na época na minha cidade. A mulher que trabalhava para ela, eu tenho um carinho muito grande por ela, e ela era eu acho que toda patroa deveria ser igual ela, tá entendendo? A minha mãe tem uma devoção por ela, que se você fale mal da minha mãe, mas não fale mal da patroa dela. E hoje eu entendo ela, porque eu também sou assim, fala mal de mim, mas não fala mal dos meus clientes, porque eles são tão queridos comigo que eu não gosto de falar mal deles. E aí, ela era muito querida, e eu lembro coisas assim que ficou marcada na minha infância, que a gente era autorizado a ir na casa dela para almoçar, para jantar. Ela sempre chegava lá, sempre ela dava iogurte pra gente, criança, ainda mais pobre igual a gente, então tipo, isso pra gente era loteria. E eu lembro que na casa dela eu amava ir lá, porque tinha umas maçãs enormes na geladeira. Só que a gente não era autorizada a ir pegar e comer, tinha que esperar ela vir e dar. E ela vinha e as maçãs eram grandes, e eu imagino que ela fazia como para os filhos dela. Ela pegava a maçã, partia, tirava o miolinho com a semente, né? E dava uma banda para mim e uma banda pro meu irmão, que sempre ia eu e o Lé, o caçulinha. E eu ficava ali, ai, me dá essa maçã inteira, me dá pelo menos 2 ou 3. Ai, meu Deus, eu posso comer esse pacote todinho. E daí ele... Aí eu ficava ali, ai, por que ela não me dá a maçã inteira? Mas hoje eu entendo, porque o que acontece? Ela avaliava eu como os filhos dela. E hoje eu vejo pelo Arthur, o Arthur não come uma maçã inteira, porque ele é tão acostumado com as coisas que se eu der uma maçã inteira, ele vai desperdiçar, ele não vai comer ela toda. Ele vai jogar metade fora. Se eu der só uma banda da maçã, ele come aquela banda toda. Então ela fazia isso com a gente. Aquele carinho ela tinha com a gente como dos filhos dela. Os filhos dela faziam aquilo e ela fazia aquilo com a gente. Então, mas eu queria a maçã inteira. Aí eu pensava assim, quando eu crescer eu vou ganhar muito dinheiro. Eu vou comprar um pacote de maçã, vou comer tudo sozinha e uma cartela de iogurte. Vou tomar tudo sozinha, não vou dar pra ninguém. Hoje em dia, iogurte eu ainda gosto, mas maçã eu nem dou muita trela pra maçã. Então era isso.
E assim, uma pessoa querida que comprava material escola pra gente, ajudava minha mãe com roupa, coisas para levar para casa que não fazia parte do salário. Então, tá, Graça, por que você tá falando tanto dessa mulher? Eu tô falando tanto dela porque o mundo tem muitas faxineiras, tem muitas diaristas. Então eu gostaria que todas as patroas fossem igual ela. Todas as patroas tratassem suas funcionárias igual ela tratava minha mãe, a patroa da minha mãe tratava ela. Tá entendendo? Ela sabia reconhecer o trabalho da minha mãe. Então, era por isso.